Salve povo, aqui é o Zelota e hoje dando início aí à história de um novo povo, são os hititas, nessa nossa saga da Remaster, né, com vídeos que eu estou refazendo. E nesse vídeo nós vamos ver a origem dos hititas e também vamos ver a parte do Reino Antigo, né, que foi o primeiro reino dos hititas. Mas antes de eu começar a contar essa história para vocês, eu peço a todos aí, dá um tapota no like, compartilhem, gostem desse tipo de conteúdo, o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para mandar para outras pessoas, já que o YouTube está mais uma vez cortando o meu alcance. Para quem chegou agora aqui, sejam bem-vindos. Eu trago conteúdo de antiguidade e idade média, então se inscreve aí e ativa as notificações para receber sempre que os vídeos chegarem. Também tem as nossas redes sociais aqui, o Instagram e o Facebook, os links estão na descrição. A nossa área de membros também é o Acampamento Zelota, onde vocês podem aí ajudar, fazer uma contribuição com o canal e ter acesso aí a vídeos exclusivos, beleza? Só dá uma conferida lá na área de membros. E também vocês podem fazer contribuições através de um valeu ou também através de um Pix, né? Que tem aí o QR Code aí nessa tela. E embaixo também tem a chave Pix aí na descrição. Vídeos todas as quintas às 21 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Só no começo que eu tenho que divulgar o canal, né? Bom pessoal, falando aqui sobre a origem dos hititas. Bom, os hititas, eles são um povo lá da Anatólia, né? Ou era um povo no caso da Anatólia, também conhecido como Ásia Menor. E Anatólia hoje em dia é onde fica a Turquia, né? A parte da Ásia, né? A parte asiática da Turquia, né? Uma vez que a Turquia é dividida ali numa parte que fica na Europa, né? Mais especificamente Istambul, né? Onde é a antiga Constantinopla, e a outra parte do Oriente, né? Que é toda a parte da Anatólia que fez parte ali do Império Otomano. Bom, então isso foi antes de 1700 antes de Cristo, né? Mas eu vou ter aí umas teorias que eu vou trazer para vocês dessa origem deles. Bom, os hititas eles sofreram aí uma influência de outros povos na sua cultura, que era dos hatitas, que era um povo que era nativo de lá da Anatólia, onde eles fundaram o seu reino, não é? Ali por volta de 2500, quando teve a fundação de Atusa, pode ter sido até antes do que isso aí também, claro, né? E outros povos que habitavam também aquela região, como possivelmente também os hurritas. Então eles expandiram ali o seu território, né? Vão formar um grande império, que vai ser, na verdade, na época do Segundo Reino, que vai ser o Reino Novo, também conhecido como o Reino Novo, e esse a gente vai trabalhar no próximo vídeo. E quando eles vão rivalizar com os egípcios, né, que vão ser ali os principais rivais dos hititas. Eles também vão ter uma rivalidade também com os hebreus, né, o povo de Israel, que vão fazer esses registros a respeito dessas origens dos hititas, que é isso que a gente vai ver agora. Bom, a primeira fonte vai ser a fonte hebraica através do Tanakh, né, que é o livro dos judeus, né, e vai ser a Torá, né, e vamos ter ali como a nossa Bíblia, né, o Velho Testamento. Então eles chamam, né, os hititas de heteus, né, e tem uma origem para isso. Bom, eles foram ali rivais, como mencionei, do povo de Israel, e como descrito ali no capítulo 10 do livro Gênesis, na Bíblia, o livro que abre ali o Velho Testamento, diz que os hititas eles eram descendentes de Et, por isso que eles eram chamados pelos hebreus de heteus. Bom, Et, que era filho de Canaã, que era filho de Cã, que era filho ali de Noé. Então tem todo esse segmento aí dessa linhagem até chegar ao Noé. Então por isso que os hebreus os chamavam de heteus, né? Por eles serem filhos de Et. Outro registro a respeito deles está nas cartas de Amarna, lá do Egito, que se refere aos egípcios, aos hititas, como o povo do reino de Queta, que era como os egípcios chamavam o reino de Ati, né? Dos Atitas, né? Que era a terra pela qual aí os hititas ficaram conhecidos. Só que os registros dos próprios hititas, que vão ser encontrados bem mais na frente ali, escavações que foram feitas na Anatólia ali no século XIX, já depois de Cristo, até, né, recentemente, 2 séculos atrás, encontraram alguns
alguns tabletes de argila na cidade, onde era a cidade de Hattusa, onde hoje está ali só algumas que restou, né, de Hattusa, e que eles se denominavam como Nesili, que seria o verdadeiro nome deles, né, e não hititas. Hititas vai ser aí o nome que vai ser dado por esses outros povos. Bom, a história dos hititas, como mencionei, vai ser dividida em dois períodos. O primeiro, que é o Reino Antigo, que foi de 1700 até 1500 a.C., e o Novo Reino, conhecido como o Império Hitita, que durou de 1400 até 1200 a.C. Bom, existe aí um hiato, né? Vocês devem ter percebido pelas datas, de 100 anos entre o Reino Antigo e o Reino Novo, né? Ou Novo Reino. Esse período de 100 anos é conhecido como Reino Médio. Só que esse período de 100 anos desse Reino Médio, ele não existe registros desse período da história dos hititas. E por isso que também é conhecido como a Idade das Trevas dos hititas, né? São 100 anos sem registros da história deles. Bom, um pouco aí sobre arqueologia, já que eu já comecei a tocar nesse assunto, né? Essa origem dos hititas, ela é conhecida principalmente por conta da Bíblia e desses fragmentos que foram encontrados lá no Egito no século XIX, que vão levar os arqueólogos a fazerem essas escavações onde ficava a cidade de Hattusa, lá na Anatólia, que foi, claro, capital do Império Hitita, e antes tinha sido a capital dos Hatitas, que fundaram a cidade de Hattusa em 2500 a.C. Bom, no ano de 1910, como eu havia mencionado, foram encontrados esses tabletes de argila, e nesses tabletes estavam as inscrições dos registros feitos pelos hititas, e estava escrito em uma língua. E essa língua levou-se um tempo para identificá-la. Então os pesquisadores começaram a associar essa língua com outras línguas daquela época, principalmente com povos da Mesopotâmia, para tentar investigar a origem dos hititas. Então eles chegaram à conclusão de que aquela língua era uma língua de origem indo-europeia. Ou seja, os hititas, eles não eram originários ali da Anatólia, eles vieram de outro lugar. Mas de onde? E aí vem a ligação com uma outra história, que foi de uma invasão que aconteceu no norte da Índia. E essa invasão foi feita por povos indo-europeus. E esses povos são conhecidos como arianos, né, que vai ser conhecida como a invasão ariana. Se não falha a memória, a palavra ário seria de nobre, uma coisa assim do tipo. Faz muito tempo que eu vi isso, não tenho 100% de certeza. Mas o mistério fica maior ainda, de onde esses arianos vieram. Então, a língua indo-europeia, ela não era falada na Anatólia. Então, cada um tinha seus próprios dialetos ali, as suas línguas locais. Então, essa língua indo-europeia vinha dessa região de onde os hititas vieram. Então, como aconteceu essa invasão no norte da Índia, e há ali uma certa proximidade geográfica da Anatólia ali com a Índia, então o mistério vai ficando cada vez maior, né? Porque buscaram ali onde ficava esse estado ou esse reino onde os hititas viviam, né? Então, procurando esse lugar, chegaram à conclusão que seria ali próximo do norte da Índia, que foi o ponto de partida dessa invasão dos arianos. Então, segundo essa tese, os hititas, eles eram arianos. E após essa invasão, eles migraram até a Anatólia, onde chegaram lá no reino dos Hatitas e derrotaram os Hatitas. E aí fundaram esse seu reino, né, que se tornou depois ali um império. Bom, falando agora sobre o Antigo Reino, eu vou trabalhar aqui essa primeira parte do Antigo Reino.
Bom, esse antigo reino, como eu já mencionei também anteriormente, ele durou de 1700 a 1500 a.C. Então ele teve o início marcado por uma invasão dos hititas na cidade de Hattusa, né? E esse saque foi comandado pelo rei hitita chamado Anita, que era de um reino chamado Reino de Kussara. Isso foi no ano de 1700 a.C. E esse reino vai ser conhecido como o Antigo Reino Hitita, apesar deles não serem chamados de hititas na época. E a cidade de Hattusa, ou Hattusa, ela foi uma cidade que resistiu a outros ataques anteriormente, que foram comandados ali pelos acádios, né, os acadianos. Teve um primeiro ataque que foi comandado por Sargão o Grande, da Acádia, e depois pelo neto dele, que era o Naram-Sin, lá da Acádia. Bom, então Hattusa resistiu a esses ataques dos acádios, mas não resistiu a esse ataque liderado pelo rei Anita, que destruiu a cidade de Hattusa. Ele não só apenas destruiu a cidade de Hattusa, como também amaldiçoou a cidade e qualquer um que tentasse reconstruir a cidade de Hattusa. Só que essa maldição foi jogada, mas não foi muito tempo depois que ela vai ser reconstruída por um outro rei, também lá de Kussara, que vai reconstruir Hattusa. E esse rei chamava-se Hattusil I. E esse nome dele, sendo traduzido, significa o primeiro de Hattusa. Antes ele era conhecido como Homem de Kussara, né, que era esse antigo reino lá dos hititas. Ele mudou o nome dele. Aí também tem essa questão que é debatida se foi após a reconstrução de Hattusa, para fazer uma confirmação do domínio de Kussara dentro desse território dos hatitas, né? Ou se foi já antes, mas devido às evidências não sabe também qual é o motivo dele ter mudado o nome. Provavelmente por conta dessa questão aí da conquista ali de Hattusa e deles terem iniciado ali ou expandido o seu reino lá de Kussara. Então o que fica claro, o que é certo, é que o Hattusil I foi o cara que fundou o reino dos hititas. Existe uma versão que foi um outro rei anterior, um outro rei de Kussara, que havia fundado o reino hitita e que tinha sido após aquela destruição, mas não que ele tinha reconstruído a cidade de Hattusa. Quem reconstruiu a cidade de Hattusa foi o Hattusil I, e por isso ele é considerado como o primeiro rei dos hititas de maneira oficial. Bom, tem um antigo documento que é chamado de Édito de Telepino, que é do século XVI a.C. Telepino foi um rei hitita, se não me engano foi o último rei aí dessa era do Reino Antigo, que ele faz uma descrição do Hattusil. Diz que o Hattusil foi um grande guerreiro, ele conquistou ali uma vasta região, e no texto diz que ele estabeleceu um reino que foi unificado. Ele tinha muitos filhos, muitos parentes, então ele pegou esses parentes e colocou eles para governar essas pequenas regiões, como fossem ali províncias ou satrápias. E assim ele governou esse seu reino. Então, depois de algum tempo, os filhos dele, do Hattusil, eles se rebelaram contra o pai. Aí existem duas possibilidades que podem ter acontecido aí, que não fica claro no texto. Que se partiu desses próprios filhos, que utilizaram os recursos que eles tinham nessas terras onde eles governavam para destronar o pai, ou se foi um movimento que teve início e foi comandado por ministros ou conselheiros desses filhos do Hattusil. E esses filhos dele foram todos despachados para o mundo além vida. Tanto que o que aconteceu foi que houve essa rebelião,
mas o Hatsil ele se manteve no trono. E quem vai sucedê-lo, como todos os filhos dele, que dá um ênfase, né, que torna mais plausível essa teoria de que os filhos dele tenham sido despachados para o mundo além-vida, foi que ele colocou o neto dele, que é o Mursil, como herdeiro. Claro que também pode ter a possibilidade dos filhos terem se rebelado contra ele, terem sido derrotados em alguma batalha, e ele pegou esse neto e colocou como rei, como seu sucessor, né? Uma vez que seus filhos haviam se rebelado contra ele. Então fica em aberto aí essas duas possibilidades, já que os registros da época não deixam claro realmente como foi, como se sucedeu aí essa situação. Bom, o reinado do Mursil, ele tem poucos registros, e esses únicos registros que tem são de duas incursões militares. A primeira incursão foi feita lá na Babilônia, dizem que destruiu a Babilônia e saqueou a cidade. E ele fez a mesma coisa em Alepo, que fica também lá na Anatólia, né, que é mais perto ali, que é a Babilônia, que a Babilônia é lá na Mesopotâmia, né. Só que esses ataques tiveram única e exclusivamente um objetivo, né, que foi de saques, né, não de fazerem expansões territoriais como foi no reinado ali do Hattusil I, né, que expandiu o território do reino dele originalmente, né, o reino de Kussara, e depois ele saiu expandindo quando ele pegou a terra dos Hatitas. Bom, o Mursil também tinha um reino unificado, a mesma forma como o avô tinha, né, com os parentes ali que foram espalhados pelo reino para ajudar a governar. E entre esses parentes tinham irmãos, tinham sogros, né? Ou seja, assim, via que ele tinha mais de uma esposa. E aí vão surgir as intrigas, né? Aí então uma pitada de saga romana, saga bizantina aí na história, mais para saga romana. Bom, aí surgiam essas intrigas. O Mursil, ele tinha um copeiro que se chamava Rantil. E esse Rantil era casado com a irmã do Mursil. Ela se chamava Harapshil. Esses nomes são meio chatos de falar, hein? Bom, e esse cara, o Rantil, ele era um homem muito ambicioso. Ele acaba se juntando com o seu genro, que era o Zidanta, para fazer uma coisa muito maléfica, né? Os dois conspiraram contra o Mursil e o enviaram para o mundo além-vida. Então, depois disso, pelo fato dele ser cunhado do Mursil, o Rantil assumiu o trono e se tornou ali o novo rei dos hititas. O Rantil, na verdade, ele reinou por aproximadamente 30 anos. E durante esses 30 anos de reinado, ele pouco fez, né? E aí, cansado daquele reino moroso, né, moroso sem nada acontecer, sem nenhuma expansão, nenhum combate, o genro dele, que o ajudou a se tornar rei, que era o Zidanta, acabou conspirando contra o cara que ele mesmo ajudou a colocar no trono, né, contra o Rantil. E aí ele despachou o Rantil para o mundo além-vida e assumiu o trono como o novo rei dos hititas. E aí vamos a sequência aí de eliminações aí, e esses caras vão subindo ao trono dessa forma. O Zidanta, ele reinou por 10 anos, teve um reinado tranquilo, até que ele foi eliminado, foi despachado para o mundo além-vida também pelo seu próprio filho, que era o Amuna, que não aguentou esperar o momento de assumir o trono, quis antecipar ali a sua ascensão ao trono e mandou o próprio pai para o mundo além-vida. Bom, o Amuna, ele se tornou rei e reinou por 20 anos e demonstrou ser um rei pior do que os seus antecessores. Bom, espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido. Vou fazer um vídeo um pouco mais curto aí, não me alongar muito. No próximo vídeo eu vou concluir essa parte do reino antigo e depois dar início ali a história do reino novo, né, que vai ser o Império Hitita, onde vamos ter as emoções maiores que vão acontecer nas batalhas contra os
egípcios. Ah, só uma outra coisa antes de eu encerrar esse vídeo, né, que eu já esquecendo de comentar, até que eu não coloquei no meu roteiro. Os hititas eles tinham como uma característica de ter o cabelo grande, né? Isso pode ser também uma característica dos povos lá indo-europeus. Isso é uma coisa que, por exemplo, na Batalha de Kadesh, lá contra o Ramsés II, facilitou a vida dos egípcios, né? E eles vinham naquelas, os hititas vinham naquelas carruagens deles, os egípcios vinham, puxavam o cabelo e passavam a espada, né? Cortava o pescoço dos caras. Bom, pode ser o fato deles usarem cabelo grande, de ser uma característica dos povos arianos. Bom, mas enfim, uma teoria minha. Mas que os caras tinham cabelo grande, isso era verdade, né? Quem ler ou ver algum documentário sobre a Batalha de Kadesh vai ver essa característica aí nos hititas. Bom, então a gente se vê agora no próximo vídeo, na próxima semana. Um abraço, Elota, até lá. Falou, pessoal.